Olá pessoal, como vão vocês? Já viram o último vídeo? Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal, ok? Neste novo vídeo, falarei sobre a importante operação de preparação de superfícies de aço para o recebimento da devida proteção anticorrosiva. O aço é uma mistura ferro-carbono. Nós podemos ter aços com baixo, médio, alto teor de carbono e aços com baixa liga ou com alta liga. Um aço é baixa ou alta liga a depender dos outros elementos de liga, além do carbono, que são adicionados a eles, como cromo, molibdênio, vanádio, entre outros. A característica que faz com que o aço seja adotado na indústria é sua grande resistência. Mas o aço também é uma fase metaestável entre o ferro e o carbono. Na verdade, entre o ferro e a cementita. Mas isso é um tema muito avançado, metalurgicamente falando, para o nosso vídeo. O que eu quero dizer com fase metaestável? Significa que o aço tende a voltar a ser minério de ferro, ou seja, ele sofre ação da nossa atmosfera, que é oxidante, ou seja, temos 20% de oxigênio aproximadamente em nossa atmosfera, 21%, e a oxidação do ferro faz com que o aço, que é basicamente constituído de ferro, volte a ser aquele minério encontrado na natureza, ou seja, ele enferruja. Para que a gente impeça essa reação de oxidação que ocorre na superfície do aço, nós precisamos proteger os aços contra a ação do oxigênio da atmosfera. E como é que se faz isso? Se faz através do revestimento anticorrosivo. E o revestimento anticorrosivo básico é conhecido como pintura, constituído às vezes por múltiplas camadas que vão de fundo, pintura intermediária e pintura de acabamento. Para que você tenha uma pintura com o desempenho adequado, ou seja, uma pintura que tenha aderência suficientemente forte na superfície do aço, a superfície do aço precisa ser devidamente tratada. É disso que vamos tratar nesse vídeo. Claro que se estivermos falando de uma atmosfera industrial, onde você possa ter vapores corrosivos, a ação da atmosfera combinada com estes vapores pode causar uma corrosão muito mais acelerada na superfície do aço. Como fazemos o tratamento da superfície do aço, então? Bom, existem métodos para fazer esse tratamento, que vão de limpezas mecânicas a jateamento abrasivo. Todas as modalidades de limpeza devem deixar ancoragem e inexistência ou mínimo de existência de partes oxidadas ou partes soltas nessa superfície. Isso vai depender do tipo de situação prévia em que se encontra a superfície do aço. Vamos mostrar a seguir. E aqui está a grande inovação que a norma sueca CIS trouxe para os profissionais de revestimento anticorrosivo. Tem padrões fotográficos do estado da superfície e o padrão fotográfico de como fica essa superfície a partir do estado inicial após o trabalho de preparação. Na sequência nós vamos ver. Antes, porém, eu tenho para dizer para vocês que existem normas internacionais que são usadas também no Brasil para a preparação da superfície dos aços. Existe norma sueca, existe norma americana, existe norma inglesa. Mas a norma sueca, por sua facilidade de compreensão, tornou-se um padrão bastante utilizado ou mais utilizado aqui no Brasil. E vamos nos basear, para falar de exemplos, nesta norma sueca, que é a norma CIS
05 5900 de 1967. O primeiro passo para uma eficiente preparação de superfície de aço é saber qual é o requerimento de oxidação à atmosfera de trabalho que essa peça vai ter. Se essa peça vai trabalhar ou se essa peça vai ser usada num ambiente agressivo, tipo uma indústria química, você vai precisar de um maior requerimento de proteção anticorrosiva, um melhor desempenho da sua pintura. Para isso, você vai precisar de uma preparação de superfície de grau superior. Ao contrário, se for um serviço normal, um serviço corriqueiro, um serviço comercial, como dizemos, a preparação de superfície para uma atmosfera não tão agressiva como o nosso ambiente pode não requerer uma preparação de superfície tão apurada. A segunda coisa que você tem que avaliar é qual o grau de intemperismo que existe para essa superfície que você precisa tratar. Quando falamos em grau de intemperismo, estamos querendo dizer de qual é o grau de oxidação que se apresenta o aço que você vai preparar a superfície para receber o revestimento anticorrosivo. A norma sueca divide as superfícies do aço em 4 graus de intemperismo. Grau A, que é o grau da chapa quando sai da laminação, ou seja, aquela chapa preta, aquela chapa com aquela carepa azul praticamente intacta. Então, esse tipo de material com a carepa intacta só pode ser submetido a um tipo de limpeza de superfície, que nós vamos ver a seguir. Segue para vocês o exemplo do grau A. O grau B já é uma superfície de aço onde a carepa da laminação, aquela parte preta e azul que vocês viram no exemplo anterior, já tem partes destacadas, ou seja, a gente já vê princípios de corrosão na superfície metálica. O grau C é quando toda a carepa de laminação já foi eliminada e você já tem uma superfície com aquela oxidação uniforme. E por fim, o grau D de superfície. Obviamente não temos mais a carepa de laminação e temos uma corrosão distribuída por toda a superfície. Mas note que você já tem uma perda significativa de espessura apresentada por certas cavidades. Para as peças com superfície com grau A de intemperismo, ou seja, com a carepa de laminação intacta, eu só posso fazer uma preparação com jato abrasivo, que nós vamos ver depois. Mas, para as superfícies, para as demais superfícies, grau B, C e D, eu posso ter limpezas mecânicas. As limpezas também são representadas por graus. Existem graus de limpeza para a limpeza mecânica e existem graus de limpeza para as limpezas com jato abrasivo. Para as limpezas mecânicas, eu tenho o grau ST2 e o grau ST3. Então, estamos vendo aí as superfícies grau B, C e D com os respectivos graus de limpeza ST2 e ST3. Obviamente que o grau ST3 tem uma limpeza mecânica mais elaborada. As limpezas mecânicas são feitas com escovas ou com lixa, ou então com ferramentas rotativas, no caso, uma lixadeira com escova como implemento. Vamos ver o exemplo a seguir.
Vejam esse exemplo de limpeza mecânica de uma superfície de aço utilizando-se ferramentas manuais, que podem ser lixas, escovas, espátulas. E neste outro exemplo, está demonstrada a limpeza com ferramenta rotativa, no caso, uma escova como implemento de uma ferramenta tipo lixadeira. O jateamento abrasivo possui 4 graus. O grau SA1, que é o jateamento ligeiro, o grau SA2, que é conhecido como jateamento comercial, o SA2,5, que é o jateamento ao metal quase branco, e o SA3, que é o jateamento ao metal branco. Vejam que para superfícies com grau de intemperismo A, nós temos somente os tratamentos de superfície com jateamento abrasivo, graus SA2,5 e SA3, ou seja, somente jateamentos ao metal quase branco e ao metal branco. E para os graus de intemperismo B, C e D, eu tenho os 4 graus de preparação de superfície por jateamento abrasivo: SA1, SA2, SA2,5 e SA3, como vamos ver na sequência. O jateamento abrasivo é realizado com a aplicação de equipamentos que utilizam granalhas de aço, granalhas especiais, arrastadas por ar comprimido, que em alta velocidade chocam-se contra a superfície do aço, fazendo a limpeza, retirando as partes necessárias e deixando uma rugosidade adequada para a ancoragem da pintura de fundo. É importante comentar com vocês que o uso de areia como material de jateamento abrasivo é proibido desde 2004. Já era proibido em alguns municípios e alguns estados. Passou a ser proibido devido aos problemas ocupacionais e ambientais que o uso da areia causa. Na sequência, demonstro para vocês um pequeno trecho de uma limpeza com jato abrasivo feito na superfície de um tubo. Notaram como a superfície do tubo vai ficando branca? Por isso que a gente chama de metal branco, metal quase branco. Entenderam? Mas para peças menores, o jateamento abrasivo pode ser feito em cabines isoladas do meio externo, onde o operador, o jatista, põe só os braços para manusear o bico de jato e a peça. Veja um exemplo a seguir. Existe uma outra modalidade de jateamento abrasivo. É o jateamento abrasivo
que utiliza a via úmida de aplicação, ou seja, é igual ao jateamento seco, só que a granalha é lançada com água, assim evita a sua dispersão. Esse tipo de jateamento é regulamentado pela norma N9 da Petrobras, que também regulamenta os jateamentos secos, e a preparação de superfície segue os mesmos padrões de acordo com o grau inicial da superfície. Você pode ter superfícies SA1, SA2, SA2,5 e SA3. Com cuidado final que você deve tomar é que, se a superfície ficar muito tempo molhada, ela já começa a se oxidar. Portanto, ela deve rapidamente passar por um processo de secagem. Veja na sequência uma operação de jateamento úmido ou jateamento ecológico. Vou mostrar para vocês também um exemplo de limpeza química. Ela é usada para desengraxar ou desencrustar as peças de algum produto indesejável. A gente usa a limpeza química quando a peça vai ter como acabamento final, normalmente vai ter como acabamento final, a superfície nua. Como no caso aqui a gente vê um cabeçote e outras peças usadas em oficinas. Qual o tipo de profissional especializado para a execução dos serviços envolvidos na preparação de superfícies para o revestimento anticorrosivo? Bom, eu já mencionei o nome do jatista, que é aquele que faz o jato abrasivo. Claro que para fazer a limpeza manual pode ser o próprio pintor. E para controlar a qualidade da superfície, da preparação da superfície, tudo vai depender dos seus requisitos contratuais. Existem clientes que podem exigir um inspetor qualificado de pintura, que vai verificar a preparação da superfície e, posteriormente, a qualidade do revestimento anticorrosivo. A atividade de jateamento e pintura tem grandes riscos ocupacionais envolvidos. Portanto, a proteção do trabalhador com os devidos equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual são fundamentais para que não ocorra acidentes nem adoecimento destes trabalhadores. Para a implantação das medidas de proteção contra acidentes e contra problemas de saúde, consulte os profissionais de segurança e saúde do trabalho. E mais uma vez, estamos tratando de uma atividade com potencial poluidor alto. Você precisa ter licenças ambientais para poder implantar a sua atividade de jateamento, normalmente associada com pintura também. Portanto, consulte um profissional que tenha condições de te dar a assessoria necessária para que você faça o licenciamento ambiental do seu negócio. Não deixe de seguir esse item à risca. A atividade padronizada de preparação de superfícies de aço pode servir de inspiração para a padronização de limpeza urbana em bairros que assim achar necessário. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês como a padronização de superfícies da municipalidade podem ser ou podem ter inspiração na padronização das limpezas de superfície de aço, conforme demonstrado nesse vídeo. Bom, pessoal, era isso. O que vocês acharam? Gostaram? Escreva nos comentários para mim. Se tiver alguma coisa que não ficou clara, eu posso explicar. Um abraço e até o próximo filme.